Opa pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marim e você está em mais um episódio do Convite à Verdade. Dessa vez no quadro Convite à Leitura, compartilho os aprendizados que venho tendo com o livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. E sem mais delongas, vamos para o episódio. Como observamos no episódio passado, a simples vontade de crescer não faz parte do modo de pensar de uma empresa feita para vencer. Na verdade, esse pensamento está mais atrelado às empresas do grupo de comparação direta, que não necessariamente são ruins, mas não foram capazes de alcançar a excelência. Isso acontece pois o sucesso dos negócios existe à medida que a criatividade e inovação alimentam as ideias que surgem neles. Quando uma empresa cresce, a presença ou falta de fundamentos por trás de seu êxito evidenciam se ela será capaz de sustentá-lo ou não. Sêneca, expoente da filosofia estoica, autora o seguinte ensinamento: um homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso poder, a fortuna decide o assunto. Em geral, as empresas que falham em sua missão rapidamente tornam-se excessivamente complexas, aumentando a desorganização presente nos processos internos. A fim de resolver essas imperfeições, contratam pessoas gabaritadas do mercado, que trazem consigo mais processos e estabelecem uma hierarquia. Aos poucos, o pensamento criativo dá lugar a um excesso de trâmites administrativos. As pessoas mais inovadoras abandonam o negócio e a empresa torna-se mais uma em meio a várias outras. Isso é um grande erro, pois, nas palavras de Jim Collins, a função da burocracia é compensar a incompetência e a falta de disciplina, problemas que desaparecem, em grande parte, quando você tem, em primeiro lugar, as pessoas certas. Sabemos que a razão por trás das decisões estratégicas de uma empresa deve se originar do conceito do porco-espinho, discutido no episódio passado. Mas como transmitir o conceito de modo que esteja enraizado em todos os membros da organização? Em outras palavras, como criar uma cultura disciplinada? Collins e sua equipe nos ensinam 4 objetivos a serem atingidos para realizar esse feito. Primeiro, é preciso criar uma cultura centrada na relação entre liberdade e responsabilidade, dentro de um modelo. Não é possível realizar ações disciplinadas sem antes ter um time formado por pessoas disciplinadas. A tentativa de pular essa ordem, inclusive, é característica das empresas do grupo de comparação direta. Para alcançar a excelência, é preciso criar um sistema claro e coerente, que possui restrições diretamente relacionadas aos encargos de um colaborador. Quanto mais liberdade, mais responsabilidades. Quanto menos responsabilidades, menos liberdade. Cada um em suas próprias condições, em seus próprios escopos. Após isso, as empresas feitas para vencer trazem pessoas autodisciplinadas que não precisam ser conduzidas, para então focarem seus esforços na gerência do sistema em si e não das pessoas. Depois, o time se engaja com pensamentos disciplinados, para então realizar ações disciplinadas. Em segundo lugar, é necessário conduzir essas pessoas disciplinadas em uma cultura disciplinada, na qual estejam dispostas a fazer tudo o que for necessário para atingirem seus objetivos. Não é incomum observar empresas que, mesmo diante de fortes crises financeiras, mantêm regalias e privilégios para as classes mais acima da pirâmide organizacional. Lembre-se do que aprendemos sobre as lideranças de nível 5. As ambições da empresa devem estar acima de confortos momentâneos. Primeiro a empresa prospera, então seus integrantes prosperam também. Esta deve ser a ordem. Em terceiro lugar, é preciso discernir se a disciplina de uma organização é um fator cultural de todos ou consequência de uma liderança tirânica. A verdade é que a simples disciplina não é por si só um fator que diferenciou as empresas feitas para vencer,
visto que as empresas não sustentadas, ou seja, aquelas que conseguiram alcançar grandes resultados, mas não foram capazes de mantê-los em um longo período de tempo, também tiveram disciplina em algum momento. A diferença é que as primeiras tinham a disciplina como uma característica inerente em todos da organização, e as últimas a tinham devido à influência de um líder que até era capaz, podendo inclusive ser de nível 4, porém que era tirânico. Quando esse líder saía da empresa ou quando ele mesmo se tornava indisciplinado, desviando-se dos fundamentos do conceito do porco-espinho, a empresa experimentava uma queda tão espetacular quanto sua subida. Em quarto, é preciso ter uma adesão obsessiva àquilo que se enquadra nos 3 círculos. Não são todas as empresas que têm a disciplina de perseguir isso, menos ainda são aquelas que se mantêm nessa máxima, não importando as opções ou oportunidades no caminho. As empresas feitas para vencer não faziam nada que não estivesse dentro dos seus próprios conceitos de porco-espinho. Nas palavras do autor, o simples fato de determinada oportunidade só aparecer uma vez na vida é irrelevante se ela não se encaixar dentro do conceito dos 3 círculos. Lembre-se que esse conceito é a base para as atividades da empresa e um guia na maneira de liderar o time, gerenciar a organização e construí-la, inclusive em sua base orçamentária, visto que o orçamento nada mais é que um meio para decidir o que é mais prudente para a empresa, que portanto deve ser custeado, e o que não é relevante, que não deve ser custeado de maneira alguma. Por fim, é necessário entender que disciplina não envolve somente fazer aquilo que deve ser feito sem pestanejar, mas também deixar de fazer aquilo que não deve mais ser feito. Por isso, as empresas excelentes tinham tanto a lista de coisas para fazer, quanto uma lista ainda mais importante, a de coisas para deixar de fazer. Assim, abandonaram suas distrações e focaram seus esforços naquilo que contribuía para a organização. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer feedback é só escrever na caixinha abaixo. Sugiro que avaliem o podcast e sigam caso gostem desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.